aí, meu povo? Como é que vocês estão? Se tem uma coisa que faz parte da nossa profissão hoje em dia, são as mídias digitais, não é mesmo? Fala sério. Não é nem só a questão da nossa profissão. O Instagram, o YouTube, o Twitter e todas as outras redes sociais se tornaram parte da nossa sociedade. E agora, meu amigo, a sociedade está se comunicando pra caramba. Esse comportamento, é claro, afeta diretamente a gente. Nós, profissionais de relações públicas, estamos bem no meio disso. E é claro que com essas atualizações, a demanda aumenta, as exigências do mercado crescem. E se aperfeiçoar fica cada vez mais necessário. E a gente, como fica? Fica bem ocupada no meio disso tudo, né? Até pouco tempo atrás, relações públicas era vista como a profissão do futuro. Agora é a profissão do presente. E o presente é digital. E aí, gente? Como vocês acham que essa mudança de perspectiva e o crescimento da comunicação digital afeta a nossa profissão? Para falar sobre o tema de relações públicas na era digital, eu estou aqui com o Henrique e com a nossa convidada mais que especial, a Laura Mello, do RPNC. E aí, Laura, tudo bem? Fala um pouco mais de você aí para quem está ouvindo o nosso primeiro episódio. Oi, gente, muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz. Então, oi Nayara e oi Henrique. Eu sou a Laura, eu tenho 21 anos e eu estudo RP na Universidade Federal do Paraná. Eu iniciei a faculdade em 2018, mas eu ainda tô no quinto período, é uma história um pouco complicada. Mentira, não é tão complicada assim. Aconteceu só o que nenhum de nós estava esperando, né? A pandemia veio e acabou que atrasou um pouco a minha graduação, enfim, era para eu estar no meu último ano já, mas ainda tô lá no quinto período. E tudo bem, né? Seguimos firme. Eu sou estagiária de planejamento estratégico em uma agência de comunicação digital. Então, ela é voltada assim sempre para performance, campanhas e tal. Então, também tem um lado mais publicitário, talvez. Mas eu acho que a minha graduação como RP ela é essencial assim para que eu consiga desenvolver essa parte do planejamento estratégico, né? Que é uma coisa que requer muito uma visão holística assim daquele cliente e dos objetivos dele, enfim. Também no ano passado, durante a pandemia, eu tive a ideia de criar um projeto que é uma página no Instagram em que eu falo bastante sobre relações públicas, sobre planejamento, que é a minha área, e também sobre criação de conteúdo, que não era inicialmente minha área, mas acabou sendo, né? Porque depois que eu criei essa página, eu descobri assim um gosto também por essa área. E aí nesse estágio em que eu tô, como é uma equipe reduzida, uma equipe muito legal, a gente acaba sendo bem próximo. E eles também, eu contei sobre esse meu projeto e tal. Eles também me deram bastante abertura, então eu faço planejamento lá, mas também dou uma ajuda ali na criação de conteúdo, eu desenvolvo pauta, porque eu tenho bastante ideias, assim, e essa visão depois de ter criado essa página no Instagram, eu acabei desenvolvendo uma ideia, assim, uma visão, assim, um pouco mais ao lado ali, né, do conteúdo. Então, digo que agora essas são minhas duas áreas aí, em que eu já ganhei uma certa experiência, né, durante esse tempo que eu tô na graduação, e é a área aí que eu quero seguir. Então, acabei falando demais, acho. Não, tranquilo. É legal falar desse assunto, do relações públicas como profissional digital com você, já que seu perfil, igual o da Nayara, capta bem essa essência digital que a profissão tem, né? Como que você acha que a graduação, o curso de RP te ajudou, fez diferença na hora de produzir conteúdo para a internet sobre o tema? Tipo, você chegou meio preparada já, né? Eu acho que o curso ele auxiliou bastante, porque, bom, a gente é quem se relaciona com todos os públicos, né? E eu sempre brinco às vezes que quando a pessoa tá de fora da área, ela acaba não tendo tanto essa noção, assim, de que a gente tem que se relacionar com todo mundo, sabe? E não só com o nosso consumidor final. Então, ajudou bastante, eu acho, assim, que na hora de criar conteúdo, a gente já tem em mente que a gente não tá se relacionando só com quem eventualmente vai comprar alguma coisa nossa, mas sim com os nossos parceiros, né? No caso, até, por exemplo, eu e a Nayara, a gente fez ali uma amizade e ela não é minha cliente de forma alguma,
né, não tá nesse público, ela é uma parceira minha, tá ali do meu lado, falando sobre as mesmas coisas que eu, e a gente não se vê como uma concorrente ou algo assim, né? Eu acho que é um erro até que muita gente comete, às vezes, quando entra pra esse mundo digital, de achar que todo mundo é concorrente, não sei o que lá, justamente porque não tem essa visão de RP, de se importar com todos os públicos. Então, acho que se fosse pra falar só uma das coisas que me ajudou bastante, é essa visão, assim, de relacionamento e todos os públicos. Legal, legal. E, tipo, eu vi que você, além do estágio do perfil, você ainda faz uns freelas na área, né? Você tem o site, dei uma olhada no site, bem legal. Aí você tem lá que você diz que você faz copy, faz conteúdo, estratégia digital. Como que é essa parte da sua atuação profissional? Então, essa parte, ela meio que aconteceu no acaso, porque não era algo assim super planejado, sabe? Quando eu pensei em fazer esse projeto no Instagram, o RP em si, eu pensei inicialmente só naquela questão de deixar a nossa profissão, nosso curso, a nossa atividade um pouco mais claro, assim, para quem tá de fora e que não entende, nunca recebeu, assim, um conteúdo que fosse super explicativo, porque eu sei que não é assim, né? Por exemplo, quando a gente tá no ensino médio, a gente tem uma noção assim do que é publicidade, do que é jornalismo, mas antes de eu pesquisar e ir atrás de relações públicas, eu não fazia ideia também do que de fato era essa profissão, o que aprendia nesse curso. Então, como eu sei que a maioria das pessoas também não tem essa noção, as pessoas que estão de fora da área, né, digo, as pessoas assim que não necessariamente estão ali envolvidas, ainda não sabem que precisam de um RP. E aí a minha vontade era deixar a nossa atividade mais clara, mais conhecida, mais popular, assim. E, enfim, esse era meu único objetivo. Só que conforme eu fui publicando coisas e tal, algumas pessoas conhecidas e outras não, quando elas começaram a entender o que eu fazia de fato, a importância do papel do RP, da comunicação no geral, elas começaram a entender que aquilo era necessário e poderia ser muito bom assim para elas, sabe, para algum negócio delas, para alguma marca, para algum, enfim. E aí começaram a surgir algumas perguntas, assim, algumas propostas, tipo, tipo, não tinha nada na minha página, eu não tinha site nem nada, e algumas pessoas perguntavam de preço e tal, e eu achava um pouco esquisito, né? Porque assim, não tinha nada dizendo o que eu fazia, mas só pelo fato de eu estar lá mostrando a importância de um RP, algumas pessoas entendiam que eu tava, tipo, oferecendo todas aquelas coisas. Então, né, nesse momento em que eu ainda não oferecia nenhum serviço, eu explicava, né, óbvio. Só que isso foi me dando, eu, tipo, fui ficando ali com a pulga atrás da orelha, tipo, nossa, eu acho que, né, poderia ser uma coisa legal, tanto para poder desenvolver algumas habilidades em mim, né, trabalhando assim, eu nunca menti, né, disse que eu era formado ou algo assim, as pessoas sempre sabem que eu ainda tô cursando, enfim, mas poderia ser uma forma ali de ajudar algumas pessoas que já entenderam a necessidade da comunicação e poderia também ser uma forma de me ajudar, né, a ganhar mais experiência. Então eu comecei a ofertar algumas possibilidades de freela com aquilo que eu já tenho alguma experiência que eu adquiri nos estágios que eu fiz, que na verdade foram dois, né? Eu participei de dois estágios em dois lugares diferentes, mas na mesma área, que é o planejamento. Então, no freela, né, eu faço planejamento de comunicação, e aí o copy surgiu como algo assim secundário que eu vi também veio da necessidade de algumas pessoas, mas é algo assim para mim e para o público secundário, sabe? O meu foco ainda está maior ali no planejamento, que é o que eu faço através da consultoria, né? Eu vendo como consultoria e no final dessa consultoria eu entrego um planejamento. Ai, bem bacana. Legal. Inclusive, o COP, ele não é uma atividade diretamente de relações públicas, mas que, como você falou, a gente acaba desenvolvendo no dia a dia. Sim. Laura, conta pra gente, como que você enxerga essa necessidade da gente, como profissional de comunicação, ter que saber de tudo um pouco e estar sempre atualizado sobre as notícias? Como que você enxerga isso? Eu acho que tem, né, como quase todas as coisas, eu acho que tem o lado positivo e o lado negativo. Eu acho que às vezes o lado não tão bom é que o mercado acaba exigindo da gente realmente assim ser um profissional. Eles dizem assim, um profissional completo, mas a gente sabe que na verdade não é bem isso, né? Eles querem que você seja um profissional que faça o seu trabalho e de mais cinco.
Tem muita vaga, assim, que acaba, sei lá, acha que comunicação, a obrigação da pessoa, não tem subdivisão de áreas, né? Tipo, não tem publicidade nas agências de publicidade, assim, não tem, tipo, criação, redação, planejamento, enfim, a pessoa que faz comunicação, ela deve saber todas essas coisas. E, na verdade, não é bem assim, né? Então, eu acho que esse é o lado ruim, mas acaba tendo o seu lado bom, assim, que a gente pode desenvolver gosto por outras coisas. Às vezes, a nossa graduação em RP, ela dá uma base muito legal que se você quiser seguir para outro lado, como, por exemplo, marketing, ou trabalhar até numa agência de publicidade, de comunicação, como é o meu caso, acaba sendo possível, né, com a nossa base de RP. Então, eu acho bacana, assim, que a gente possa ter essa possibilidade de estudar coisas fora ali da universidade, ou então coisas que não são diretamente ligadas, tipo, ao nosso curso de RP, por exemplo, copy. É uma coisa que para mim, como eu disse, é secundária, mas eu acho bacana, eu acho um conhecimento legal, assim, pra vida, sabe? Legal, legal. Você faz bastante coisa, você trabalha bastante com comunicação, você trabalha com comunicação digital na agência, você tem o seu perfil. E agora, essa questão da gente se relacionar, das marcas se relacionarem, ficou ainda maior, né? Que a gente está passando por um momento bem complicado. Então, a comunicação digital se tornou, assim, o principal meio de contato marca-cliente. Você notou uma mudança na demanda dos clientes, na agência, ou aí no seu projeto mesmo? Como é Eu isso? percebi que tem muita gente que às vezes não tinha notado ainda a importância, ou melhor, o tamanho da importância, né? Já sabia que era algo legal, algo que poderia fazer bastante pelo seu negócio, enfim. Mas foi algo que acabou sendo, né, durante esse período, a única possibilidade de algumas pessoas. E aí foi meio que obrigatória essa migração, né, de plataforma, digamos assim. Muita gente teve que ir pro digital. E, assim, no meu estágio, eu não consigo dizer que eu percebi alguma diferença, porque nesse segundo estágio que eu tô, que de fato ele tá mais focado em comunicação digital, eu entrei nele durante a pandemia, então eu não sei como era antes, sabe? O meu projeto também ele nasceu durante a pandemia, então eu acho que eu tenho mais possibilidades agora do que se eu tivesse iniciado o projeto antes. Porque eu acho que agora, nesse momento, as pessoas estão realmente virando a chavinha ali de que é algo realmente muito legal, sabe? Que abre muitas possibilidades, enfim. Mas a gente também tem que tomar um certo cuidado, né? Porque eu vejo que como essa busca pelo digital, até essa necessidade, como ela acabou crescendo bastante, tem muita gente que, infelizmente, também acaba querendo se aproveitar disso, né? E aí acaba vendendo algo como comunicação, só que na verdade não é bem isso, enfim. E aí muita gente que não tem a menor noção, assim, do que realmente buscar quando quer divulgar seu trabalho na internet, enfim, acaba caindo em algumas coisas que não são tão legais, né? Mas acho que é isso. Não sei se eu respondi a pergunta muito bem. Respondeu sim, respondeu sim. A gente tem que tomar cuidado com a gangue do marketing digital, né? Pois é, eu acho que marketing digital é uma coisa tão legal, sabe? E aí, às vezes, é uma coisa que acaba sendo diminuída, assim, coisas muito bobas, tipo, trabalhe de casa usando só seu celular, nunca mais tenha um chefe, enfim. E a gente sabe o quanto é importante, né? Você criar toda uma estratégia de campanha, de captação de lead, enfim, é uma coisa que realmente pode fazer muito pelas marcas e pelo negócio, enfim. Mas eu fico muito chateada, assim, quando eu vejo algo tão legal sendo vendido como algo que é, tipo, golpe. Agora tem muito disso. Porque a demanda cresceu muito também, né? E demanda, a gente falou de demanda agora, falou de demanda na pergunta anterior, da Nayara, que ela falou de copy. Uhum. Quando a gente fala de comunicação, de RP, de publicidade, sei lá, a demanda é muito alta. Ainda mais no digital. O que é bem estressante, né? Você consegue, às vezes, tipo, desconectar, ficar mais de boa. Como que você lida com isso? Tá sempre com bastante informação. A gente precisa de informação para fazer nosso trabalho, mas ao mesmo tempo tem hora que cansa, né? Demais. Na verdade, é bem difícil, é bem complicado, porque, olha, eu não sei como vai ser no futuro, mas, tipo, nesse momento tá sendo bem difícil, porque eu ainda tô fazendo tudo de casa, sabe?
no meu estágio eu tô trabalhando de casa. Na faculdade eu tô tendo poucas matérias, mas todas em casa. E eu não tô saindo pra nada, assim. Então eu ainda tô, tipo, eu tô bem cansada. E às vezes eu consigo desconectar, porque eu acho que eu ainda consigo respeitar o meu limite, sabe? Eu acho que eu cuido bastante com ansiedade, mas é uma coisa assim que felizmente eu percebo assim que eu não me deixo assim ficar nervosa por coisas que não estão ao meu controle. Então, por exemplo, né, eu tenho lá meu planejamento de posts que eu quero fazer. E eu tenho cada um em uma data, enfim. Mas se por algum motivo naquele dia, sei lá, eu não dormi bem, eu tô muito cansada, enfim, sabe, eu não vou me matar pra fazer aquele post só porque tava no meu planejamento. Tipo, ele pode ir em um outro dia, mesmo que sejam 2 posts no mesmo dia, enfim. Isso é uma coisa que eu acho que me ajuda, assim, sabe? Eu não passo muito do meu limite. E isso, claro, né, em relação à página, porque no estágio é um pouco mais complicado, né? Porque são coisas que não dependem só de mim, então eu tenho ali um prazo e eu preciso fazer e beleza. E só que felizmente também essa agência em que eu tô trabalhando, ela é bem mais tranquila, digamos assim, do que a agência que eu trabalhava anteriormente. Então eu acho até que eu tava acostumada com uma demanda muito mais alta. Aí, porque a gente sabe, né? Não sei vocês se trabalharam já em alguma agência de comunicação, enfim, às vezes a demanda é muito alta mesmo. Tipo, tem semanas assim que é bastante coisa, semanas que não tem tanta coisa, enfim. E aí, por exemplo, eu tava acostumada com um número muito grande de coisas, e aí quando eu mudei de agência, eu até estranhei um pouco, sabe? Porque parecia bom demais, parecia tranquilo demais, enfim. Então eu acho que eu também tenho essa sorte, esse privilégio do meu estágio não ser algo assim tão que puxa tanto a minha energia. Ai, que bacana, Laura. Para descontrair um pouco e sair dessa bad, é importante também a gente olhar para o lado bom das coisas, né? A nossa profissão, ela acaba interagindo muito com os temas digitais que a gente mencionou, como copy, Google Ads, estratégias digitais, enfim. E o que não falta hoje em dia na internet é conteúdo, né, sobre esses temas, e-books, livros, cursos. Conta pra gente, Laura, você tem algum curso para indicar pra gente? Nossa, eu tenho. Juro que não é merchan, não é publi, porque eu vou falar muito bem deles agora, mas é o Clube Share. Ele é um clube de assinatura que é tipo um Netflix de cursos de comunicação. Então é muito legal mesmo. Eu já acompanhava o Share no Instagram há algum tempo, assim, mas eu decidi fazer a assinatura do Clube Share, que são essa assinatura de cursos, no mês passado. E aí eu tô gostando demais, assim, porque, nossa, eu acho que tem mais de 30 cursos, assim, bem legais, tipo, tem de tudo, assim, Google Ads, branding, copy. Então é muito legal, assim, pra gente que quer dar um complemento, sabe? Eu acho que eles nunca, a gente nunca pode falar, assim, que cursos rapidinhos, assim, podem, tipo, te fazer sair da universidade, né? Porque eu sempre tô defendendo, assim, a importância da universidade, enfim. Mas eu acho que são cursos muito bons pra gente que tá na graduação, pra gente que já se formou, enfim, porque eles dão um complemento muito legal. Por exemplo, eu fiz um curso de copy lá, então é uma coisa que eu não tive na universidade, mas que com a base que eu tive na universidade, mais o curso, eu consigo entender essa atividade com excelência, sabe? Eles também vão ter agora uma formação de social media e ela vai ser durante um ano e com aula sempre ao vivo, então é bem legal. Depois, os cursos também todos têm certificado, então é bem legal, eu gosto bastante. Nossa, que legal. Já vou até anotar aqui para acessar depois. Vale a É, pena. sim. E nisso que você falou mesmo, em questão de juntar o curso extra com a graduação, a gente ainda tem esse ponto, né? Você acha que a graduação ela atende essa demanda crescente que a gente está vivendo de conhecer mais o digital? Perguntas polêmicas. Olha, eu acho que em partes, porque a graduação ela dá toda a teoria, né, que a gente precisa, enfim. Só que ao mesmo tempo, a comunicação e principalmente a comunicação digital é uma coisa que muda muito rapidamente. Tipo, a gente não consegue nem a gente mesmo acompanhar as tendências quase, sendo que a gente tá o dia inteiro ali conectado e sempre tem alguma coisa que você vai perder, enfim.
porque tem muita coisa, muita informação e numa velocidade muito rápida. Então, eu acho que às vezes a graduação não dá aquele 100%, sabe? Eu acho que você sempre tem que ir atrás de alguma coisa, de alguma atualização. Por exemplo, né, uma boa saída, assim, são esses cursos, não só da Share, né, mas tem várias plataformas de curso muito legais e não só cursos também, mas eu acho que você tá sempre interagindo ali com outros profissionais, outras pessoas, acaba dando, né, uma visão diferente, às vezes, lives, palestras, coisas assim, eventos online. Tem muita coisa que agrega e que eu acho bem necessário, sabe? Porque eu acho que a graduação, ela é 100% importante, mas ela não dá 100% do que a gente precisa quando a gente está olhando, assim, para a comunicação digital. Sim, é verdade. É sempre bom estar se Sim. aperfeiçoando. Mas já que a gente falou de graduação, como que você chegou em RP? Porque agora você fala sobre o curso, fala sobre a profissão e você ajuda muitas pessoas tipo, que estão na dúvida ali, vão fazer vestibular, a entrar nesse mercado, começar a estudar RP. Mas você, como que você escolheu o curso? Como que você encontrou? Então, eu sempre fui uma criança que gostava muito de escrever e eu tinha muitas ideias. Então, às vezes eu escrevia histórias, às vezes eu tinha vontade de ser veterinária antes. Então, eu fazia, tipo, a minha marca, o meu hospital veterinário, como seria. Enfim, eu sempre tive bastante criatividade e eu gostava de escrever. Então, juntando os pontinhos, assim, a minha mãe achou que eu iria pro lado do jornalismo. E aí eu fui ver sobre jornalismo, achei bacana e tal. Mas, tipo, não era, assim, algo que brilhava aos meus olhos. Mas também eu não via nada, tipo, sei lá, outra área, sei lá, biológicas, meu Deus, não, sabe? Tipo, não, não tinha nada, assim, que eu me visse. E aí eu tava no meu último ano do ensino médio e eu até fiz o vestibular pra PUC aqui do Paraná em jornalismo. E aí eu passei e tal, mas na verdade, tipo, eu nunca pude estudar numa universidade de particular, então o meu objetivo mesmo era federal. E aí eu acabei passando, mas não fiz o curso. E aí durante esse ano de vestibular, mais pro final, assim, quase na trave ali, eu descobri RP, porque eu tava pesquisando sobre a federal e aqui no Paraná, pelo menos, o setor de comunicação, ele tem publicidade, jornalismo e RP. E aí até como eu disse no começo, a gente sempre tem uma noção, assim, do que são esses dois, mas RP a gente nunca ouviu falar, né? Então eu fui pesquisar, fui ler mais e eu achei muito mais legal. Achei muito mais legal do que jornalismo. Isso, claro, né? Pra mim. E muito mais a ver comigo, né? Com o que eu gostava, com essa parte, assim, de desenhar marcas, escrever coisas, pensar em coisas. Sempre tive um pontinho ali de comunicação. E aí eu achei que tinha muito mais a ver comigo. Aí no vestibular da Federal eu já consegui fazer a inscrição pra RP. Aí no primeiro ano eu não passei, mas no segundo ano daí eu passei. E foi isso, assim. Quando eu entrei no curso, na verdade, eu ainda não tinha aquela exata certeza, né, do que era relações públicas. Eu acho até pelo fato de não ter acesso a tanto conteúdo de RP. Porque, claro, agora eu sei que tem um monte de página que tem conteúdo sobre comunicação, sobre RP, que nem a nossa. Mas antes eu não tive nem esse insight, assim, de pesquisar sobre isso, tipo, no Instagram. Então eu não sei dizer se tinha muita coisa naquela época ou não. Mas é algo que se eu encontrasse naquela época, com certeza deixaria tudo bem mais claro pra mim, né? Felizmente eu comecei o curso, ficou mais claro e eu gostei, né? Poderia acontecer de eu não me identificar tanto, enfim. Mas eu gostei realmente, vi que era o que eu queria. E foi assim que eu cheguei em RP. Ai, que bacana. Eu acredito que esse seja um problema da grande maioria das turmas, pelo menos até esse ano, assim, que a gente não tinha realmente acesso a informações sobre a área, assim, que dessem, né, um feeling pra gente se interessar. Eu, por exemplo, eu saí do ensino médio falando, precisando fazer faculdade, mas eu não fazia ideia do que eu queria cursar. Fiz Enem, ganhei uma bolsa, fiz um ano de administração, gente, que escolha péssima. Gente, assim, eu amava o lado de humanas e odiava o lado de exatas. Então, nesse lado de humanas, de administração, de RH, que tem ali um pouquinho já de comunicação interna, aí eu já me interessei um pouco. Em marketing também eu ia super bem. Acabou que foi passando os anos, eu tinha uma colega minha que fazia relações públicas, que a gente
cursava na mesma faculdade, mas em polos diferentes. E a gente conversando, ela jurou que eu fazia comunicação. Eu falei, juro pra você, ela, nossa, você não faz comunicação? Eu falei, não, faço ADM. Aí ela me contou, a gente conversando sobre o curso, ela me contou sobre relações públicas. Aí eu, opa, gostei. Aí acabou que Sempre assim. então, acabou que eu tive que trancar, depois de um ano de ADM, por motivos de trabalho, enfim, porque o curso particular, mas eu tenho bolsa do ProUni, querendo ou não, tem um dinheirinho ali pra você investir. E Sim. acabou que eu fiquei desempregada, aí decidida que eu queria voltar à faculdade, que eu queria me formar, fui pesquisar sobre relações públicas. E é exatamente esse ponto que você tocou, né? Eu não tinha muita informação na época, né? Não tinha para quem recorrer. Mas aí acabou que eu também fui, consegui me cadastrar no curso, meio também sem saber o que era, o que a gente fazia, qual era o nosso papel na comunicação. Mas assim, eu não tenho o que reclamar. Eu acho que eu me encontrei, tipo assim, não tem uma coisa que eu fale que eu não gosto de fazer em RP. Sim. Tipo assim, por mais paixão que eu tenha em diversas áreas, eu gosto muito de eventos, eu gosto muito de comunicação interna, a partir do planejamento também, mas não tem uma coisa que eu não goste de fazer. É uma sensação muito gostosa. E eu tô agora, a gente, né, eu e o Henrique, nós estamos para se formar esse ano, na glória de Deus, no último ano. E assim, é uma sensação muito boa ter passado esses 4 anos sem se arrepender, sabe? Eu acho isso Sim. muito prazeroso. E você, Eu também nunca me questionei assim se eu queria mesmo, enfim. Henrique? Porque você. A história, tipo, eu saí do ensino médio, meio perdido, assim, 17 anos, e eu sempre gostei muito de filme e queria fazer cinema. Só que, mano, cinema no Brasil, Sim. complicado, né? Aí eu pesquisei outras áreas, dei uma olhada em produção audiovisual, em publicidade, e mesmo que tinha me interessado, mas eu fiquei na dúvida. Só que tem um conhecido meu que ele tava fazendo RP, eu acho que ele tava para se formar na época, e ele tava trabalhando na área, ele tava com uma agência dele, e daí eu fui pesquisar mais sobre o assunto, ele nem me falou nada, nem me falou sobre o curso, o nome me chamou a atenção, eu fui pesquisar sobre o que se tratava, e daí eu fiz o Enem e pelo ProUni nosso de cada dia, entrei em RP também, daí estamos aí, 4 anos quase nessa, gosto bastante, apesar dos pesares, né, não é Sim. fácil sempre, mas estamos aí, a gente se forma esse ano, eu e a Nayara, a gente trabalha, eu trabalhei um tempinho, uns 6 meses mais ou menos, com evento, não foi assim a melhor experiência, eu não achei muito legal essa área de atuação. Aí agora, faz um ano, mais de um ano, eu tô numa agência de publicidade, eu trabalho com redação de conteúdo, que por mais que seja muito relacionado à publicidade, tem muito de RP também, da gente conhecer da marca, a gente expressar a identidade daquela Sim. marca. E é isso, cara. RP Eu acho é muito isso. engraçado isso, que, tipo, a gente, por mais que a gente vá para alguma área diferente, né, que nem a publicidade ou marketing, as habilidades de RP sempre vão ajudar e muito, assim. Nossa, demais. Com certeza. Então, estamos chegando agora no final, né? E para encerrar, Laura, a gente que tem muita influência agora, de certo modo, com os nossos perfis no Instagram, o que você tem a dizer, assim, para quem se interessa em fazer relações públicas? Se você tem alguma dica de como começar nesse ramo? Eu acho que é uma área muito legal, assim, quando você gosta. Tipo, eu sempre vou incentivar, sabe, a pessoa que venha me perguntar o que que eu acho, enfim. Porque eu acho muito legal. Eu sempre digo que eu enxergo muitas possibilidades. Tem gente que não acha isso pelo motivo de que nem sempre algumas vagas, algumas oportunidades levam ali o nome de relações públicas. Eu já não vejo mais isso como um problema, sabe? Eu acho que vale muito mais a nossa habilidade desenvolvida como RP, as nossas atividades, do que o nome do cargo. E, enfim, por isso não me incomoda e por isso eu ainda acho que a gente acaba tendo muita oportunidade, porque como a gente falou aqui, a atividade de RP, o que a gente aprende enquanto RP, sempre vai ajudar a desenvolver várias coisas. Então, tem gente que vai para eventos, para comunicação interna, coisas assim bem específicas de RP, mas tem gente que vai para o marketing, para comunicação digital, para as agências de publicidade, o que também é uma possibilidade, sabe? Isso não te faz tipo menos RP, enfim. Muito pelo contrário, né? Eu sempre vou reforçar isso. Eu acho que RP é muito mais uma habilidade, uma essência do que o nome de um cargo. Então, eu sempre vou
motivar as pessoas, acho muito legal. Acho que também é muito importante a gente não esquecer de olhar um pouco também para fora da universidade, porque ela é muito importante, mas eu acho que na nossa área a gente tem que estar sempre atualizado e sempre vendo por mais de um ponto, assim, sabe? Então, buscar conhecimento de lugares diferentes, não sempre do mesmo, sempre estar atualizado, que as oportunidades vêm. E uma coisa essencial que eu descobri depois de um tempo só é sobre o networking, porque eu não levava isso tão a sério, assim, no início do curso. Aliás, durante bastante tempo, eu só comecei a levar isso a sério e perceber de fato como é legal depois que eu criei a página no Instagram. Porque aí eu fui, tipo, vendo na pele mesmo, assim, como. E foi sem querer, sabe? Não foi um objetivo meu. Mas eu, conforme fui conhecendo pessoas e conversando com pessoas, as oportunidades já foram aparecendo. Por exemplo, aqui, né, o podcast, tipo, eu não teria sido convidada se eu não tivesse conhecido você, se eu não tivesse feito a página, enfim, né? Tudo uma coisa leva a outra. Por isso, a importância do networking na nossa área, ela é imensa, assim. E é muito legal mesmo ter percebido isso, sabe? Acho até que percebi isso até um pouco antes do que a maioria das pessoas, porque eu ainda tô na universidade, enfim. E é uma coisa que eu não tinha pensado, né, durante todo esse tempo de graduação, que aconteceu meio que no acaso, mas que agora eu vejo que é realmente muito importante. Sim, com certeza. Ai, que legal. Então, galera, esse foi o episódio piloto do nosso podcast RP na Prática. Se gostou, não esquece de contar pra gente e seguir o nosso perfil no Instagram, @RP na Prática. Aproveita e segue também a Laura lá no Insta. O perfil dela é o RP em si. Tchau, gente, e até a próxima.